E a nossa database ela é 1º de maio, ou seja, cada 1º de maio, automaticamente após o grande processo de negociação, os professores têm o seu reajuste e outras cláusulas convencionadas. Diferente de outros anos, esse ano, Valdir, nós iniciamos a nossa campanha salarial mais cedo, iniciamos ainda em fevereiro, construímos a pauta de reivindicações, encaminhamos ao sindicato patronal, mas infelizmente só apenas há 2 semanas atrás nós tivemos uma primeira reunião, né, com o Sinep, que é o Sindicato dos Donos das Escolas. E nessa primeira reunião nós tivemos muita dificuldade. Por quê? Porque nós esperávamos, tendo em vista que nós havíamos encaminhado a nossa pauta em fevereiro, esperávamos que as escolas apresentassem, já na primeira reunião, uma proposta de reajuste salarial da categoria. Infelizmente, as negociações nessa primeira reunião não avançaram, né? O que significa para a gente muita dificuldade no processo, né? E em função disso, nós estamos aqui, inclusive chamando a categoria, porque essa negociação, Valdir, vai ser uma das negociações mais difíceis, onde mais do que nunca a gente precisa de mobilização e unidade da categoria, né? Um dos eixos principais da nossa campanha, que nós começamos ainda em fevereiro, é o tema assim: existe algo de errado na escola particular, né? O que na verdade o Simproep está comunicando, principalmente com os pais dos alunos, demonstrando qual é a verdadeira condição de trabalho dos professores. É inegável a gente dizer que a escola particular do Distrito Federal é a melhor ou uma das melhores escolas do país. E por trás dessa qualidade da escola, nós temos uma grande quantidade de professores que muitas vezes não são valorizados da forma que deveria serem valorizados, baixos salários, condições de trabalho ainda ideal, e na contramão disso nós temos o pai, né, muitas vezes que acha que o professor da escola particular ganha bem, e na verdade não ganha bem, né? Então, para você ter uma ideia, Valdir, as escolas particulares todos os anos reajustam as mensalidades que o dobro da inflação, né? Esse ano especificamente, 2017, a inflação da nossa database, a expectativa é de 4,6%, o INPC, que é o Índice Nacional de Pesquisa ao Consumidor, que serve como referência para o processo de negociação. Isso em 1º de maio. As escolas particulares reajustaram em média, isso vocês podem pesquisar no Google, a própria imprensa tem divulgado, em média 12% de reajuste das mensalidades em 1º de janeiro. Ou seja, as escolas absorvem 4 meses de mensalidade para, em maio, no processo de uma negociação muito difícil, nem a metade da inflação a gente tem conseguido, do reajuste, a gente tem conseguido que as escolas apresentem em pauta de negociação. Então, é uma negociação muito difícil, Valdir. É isso aí, Rodrigo, muito obrigado. Meu boa noite aqui ao Dilson Dias Soares, que está nos acompanhando também. Está falando aqui que acha importante esse canal aberto para a companheirada das suas sugestões e perguntas. É a nossa intenção, nós estamos aqui num planejamento de como oferecemos um planejamento de comunicação para o sindicato, para ver se toda semana a gente está aqui ao vivo. Eu estou vendo aqui sobre essa campanha, Rodrigo, a questão do pepino. O Diego até mostrou o cartaz ali, o cartaz. Por que o símbolo de um pepino em forma de um lápis nessa campanha, Rodrigo? Então, a gente tem um ditado assim, na sociedade que geralmente quando a gente fala de pepino, a gente está falando de um problema, né? Então nós resolvemos utilizar o pepino para a gente demonstrar para os pais de que a categoria tem um problema, que é o quê? A forma como os professores têm sido tratados nas escolas do ponto de vista da desvalorização. Então é uma campanha que ela vai ter sequência, nós iniciamos agora, e a ideia é que a gente dialogue com os pais e com toda a população do Distrito Federal com a verdadeira condição de trabalho dos professores, né? Eu volto a repetir, a escola particular é uma escola de excelência, mas infelizmente os professores, Valdir, nunca trabalharam tanto e nunca ganharam tão pouco, né? Nós tivemos, você acompanhou aí pela imprensa, o último dissídio coletivo, nós tivemos que ir à justiça porque o salário, Valdir, ninguém acredita, a gente está dizendo, o salário da educação infantil era de R$ 6,78. Traduzindo para quem está em casa, uma professora que trabalhava
pela manhã, um turno, ganhava R$ 780 de salário. Nossa. E sabe quantas escolas pagavam esse salário, Valdir? 168 escolas do Distrito Federal pagavam R$ 780 para os professores. E aí nós tivemos que recorrer à justiça. Passamos lá mais de um ano travando um debate na Justiça do Trabalho e conseguimos aumentar esse valor para R$ 12. Traduzindo, saiu de 780 para R$ 1.380. Ou seja, numa categoria que tem nível superior, que tem uma responsabilidade imensa de educar várias crianças, né? E mais do que isso, chega em casa, ainda tem um outro turno de trabalho e não recebe por isso. Essa é a realidade, infelizmente, da grande maioria dos professores da rede particular. Dá mais um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Wesley Godoy, Sandra Ellen, Ednê Braga, muito obrigado pela audiência. Rodrigo, inclusive eu vou pegar uma pergunta aqui da Sandra Ellen, acompanhando com outra pergunta que chegou aqui para a gente. Qual foi o reajuste médio das mensalidades, né? E quanto o sindicato está pedindo de reajuste salarial? E eu pego junto com essa pergunta da Sandra Ellen, que gostaria de saber sobre o aumento salarial da categoria para este ano. Então, Valdir, eu volto a repetir, as escolas particulares aumentaram em 1º de janeiro, em média, 12% o reajuste das mensalidades, né? Qual é a nossa pauta de reivindicações? Que seja aplicado o mesmo índice, né? Não é justo os pais serem majorados em 12% e chegar agora na database da categoria, numa inflação que a previsão é de 4,6%, e nem a inflação nós tivemos a proposta apresentada, entendeu, Valdir? Então o que nós estamos querendo é justamente o mesmo índice das mensalidades. Nós fizemos até um desafio aí para o sindicato patronal, que a gente topava assinar uma convenção... Com o Sinep, né? Com o Sinep, que nós topávamos assinar uma convenção dizendo o seguinte: aquela escola que não reajustou a mensalidade não precisa de dar aumento para os professores. É um desafio. Nós queremos que o mesmo índice que foi aplicado. Se a escola não aumentou, o professor não tem aumento, porque a gente sabe que quando a gente fala de média de 12%, Valdir, nós temos escola que aumentou 20%, escola que aumentou 21%. Numa realidade, e aí é inegável a gente dizer que existe uma crise hoje, a economia está retraída, mas só que dentro dessa economia também tem os professores. Por que então aumenta para os pais e os professores sequer têm uma proposta de reajuste, né? E o mais grave, Valdir, nós estamos com uma dificuldade, que aí também dizer, principalmente para os colegas em casa, nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista. O que significa? Que a gente chama de ultratividade, né? A nossa convenção coletiva da categoria, ela é construída fruto de mais de 20 anos de luta da categoria. Então, dentro da convenção coletiva, nós temos bolsa de estudo para o filho do professor, nós temos estabilidade provisória, onde a escola não pode demitir o professor em qualquer época, tem que demitir no período de férias e de recesso, né? Nós temos lá aquele professor que é demitido no fim do ano, tem direito à indenização até o início das aulas do ano seguinte, tudo isso garantido na legislação. O que o senhor Gilmar Mendes fez, ministro do STF? A Confederação das Escolas Particulares entrou com uma ação no STF dizendo o seguinte, porque a ultratividade, o TST falou o seguinte: enquanto não negocia uma nova convenção coletiva, as cláusulas sociais da convenção anterior continuam valendo, né? O ministro Gilmar Mendes, que é dono de faculdade, que foi tendencioso, do IDP, numa canetada em caráter de liminar, suspendeu a chamada ultratividade. O que significa isso? Que ultrapassou a database, caso não tenha uma nova negociação, perde todas as conquistas históricas há mais de 20 anos. Então, assim, a gente percebeu que existe uma movimentação do sindicato patronal em tentar se aproveitar desse momento, que inclusive ainda não está decidido, porque é um caráter liminar que ainda cabe recurso, para tentar retirar direitos conquistados na convenção coletiva. E aí eu quero dizer que, sem dúvida nenhuma, nós não vamos ceder nenhum direito histórico conquistado. Por isso que é fundamental que a categoria se una, né? Qualquer ameaça de retirada de estabilidade provisória, de bolsa de estudo, nós não vamos aceitar. Isso aí culmina com a pergunta que chegou aqui da Nessa Oliveira. Pergunta: o que podemos fazer para ajudar no processo de negociação? Então, o que podemos fazer, né? Se nós estamos agora, nós vamos construir
a partir da próxima semana, o calendário de atividades. Nós vamos mais uma vez, a próxima negociação está prevista para o dia 8 de maio, mas independente disso, nós vamos pedir o apoio dos pais para esse movimento dos professores e nós vamos fazer uma série de assembleias. A ideia nossa, Valdir, é a gente fazer um grande movimento de denúncia e principalmente de valorização da nossa profissão dos professores da rede particular. E aí eu convido a Nécia a participar conosco das assembleias, dos movimentos junto com o sindicato, para a gente não só evitar qualquer retirada de direito, como a gente ter a nossa pauta de reivindicações atendida. É inegável, Valdir, um professor da rede particular que trabalha 40 horas, nós não temos auxílio alimentação. Nós não 40 horas. 40 horas, nós não temos auxílio alimentação, nós não ganhamos pelas atividades. Você é professor, você sabe muito bem, quando o professor chega em casa, ao invés de ficar com a sua família, o que o professor vai fazer? Vai elaborar a aula do dia seguinte, vai corrigir prova e não recebe por isso. Nós não temos sequer uma valorização do ponto de vista das escolas, de uma cláusula nossa, que é da convenção, que é a chamada hora-atividade. Nós queremos uma gratificação para o trabalho que é feito fora das escolas, até porque o nosso salário, ele compõe apenas o horário de trabalho na escola. Ok, mais umas contribuições aqui. Samila Ferraz, se a escola diminuir a carga horária, o salário também será diminuído. Estamos em pânico por saber dessa reforma. Perdemos direitos e tendemos a perder mais. Obrigado pela audiência, Pamela. Viu, Pamela, o que acontece? Nós temos uma cláusula dentro da convenção coletiva, que é o sonho das escolas também de retirarem, que é o seguinte: como nós somos horistas, ganhamos por hora-aula, a convenção coletiva garante que a escola não pode reduzir a carga horária do professor, porque se reduz a carga horária, reduz o salário. Claro. Né? Então, o que a convenção fala? Que a escola só pode mexer na carga horária do professor sempre no início do ano, antes de iniciar as aulas, em 3 situações. Mudança da grade curricular, é quando entra alguma disciplina nova. Fechamento de turma, a escola tem que comprovar que aquela turma fechou por ausência de alunos ou se o professor concordar. Então, assim, essas são as garantias. Com a reforma apresentada pelo governo, que a gente vai falar em outros programas, não só fragiliza esse processo do que a gente já tem conquistado na legislação, né, como também vai possibilitar essa ausência dessas garantias nossas. O fato da gente ser horista, que é diferente de outras profissões, a gente recebe por hora-aula. Então, essa, Pamela, é uma das cláusulas que a gente precisa e não aceitaremos que haja qualquer modificação no processo de renovação da nossa convenção coletiva. Nessa Oliveira pergunta: existe a possibilidade de entrarmos em greve caso o Sinep não aceite nossas reivindicações? Existe. Nós estamos trabalhando, Valdir, e todos que estão em casa, com essa possibilidade, né? Houve uma alteração na justiça que é o seguinte: quando os 2 sindicatos não chegam no entendimento, qualquer um dos sindicatos poderia recorrer à Justiça do Trabalho e pedir o chamado dissídio coletivo. Só que esse mesmo STF julgou a chamada emenda 45, que fala o seguinte, que para os sindicatos irem a dissídio coletivo, tem que ter a concordância de ambas as partes. Claro. No último dissídio nós fomos porque o Sinep chegou no entendimento de que não tinha mais e concordou com o dissídio. Esse ano, eles já sinalizaram que não vão concordar com o dissídio coletivo. Então, no caso da não concordância, a única alternativa é a greve da categoria, para a gente não só pedir o julgamento do dissídio, como processo de mobilização. Então, a partir do dia 8, caso a gente não tenha uma proposta apresentada que tenha viabilidade para avançar na negociação, nós vamos chamar o indicativo de greve e vamos construir com a sociedade o calendário de construção regressivo do início da greve dos professores da rede particular, Valdir. Ok. Letícia Samara pergunta se foi aceita a licença maternidade de 6 meses. Então, Letícia, olha só, a nossa pauta de reivindicações, um dos itens principal é a ampliação da licença maternidade. Hoje a lei garante 4 meses e nós estamos pedindo ampliação por mais 2 meses. Até tem uma lei, Letícia, que fala que as escolas podem ampliar a licença em 6 meses e abater o imposto de renda. Mas um dos argumentos das escolas para não aceitar é que a maioria das escolas não pagam imposto.
né? Então é uma pauta principal. Nós não tivemos ainda nenhum retorno também, assim como todas as outras cláusulas, não tivemos nenhuma apresentação. E é importante dizer, Valdir, que no ensino superior, onde nós representamos também, nós já conquistamos em convenção coletiva a ampliação de 4 para 6, mas infelizmente nós não tivemos esse reconhecimento. E em função da nossa categoria ser maciçamente de mulheres, nós entendemos que seria mais do que justo a ampliação da licença de 4 para 6. É uma prioridade nossa do sindicato. Ok, Flávia Magalhães pergunta como funciona a greve nas escolas particulares. Então, a greve, assim como todas nós estamos acompanhando agora a greve dos colegas vigilantes, né? Nós vamos construir essa greve, nós vamos visitar as escolas, chamar a categoria, construir o calendário, publicar o edital, dialogar com os pais e nós vamos tentar convencer para a categoria, caso não se tenha uma proposta, que a ferramenta que nós temos, não só para manter o que nós temos com cláusulas históricas, é a greve, para que a gente possa solicitar a intervenção da Justiça do Trabalho, né? E aí a gente vai procurar, caso seja essa alternativa, nós vamos inclusive solicitar mediações no Tribunal do Trabalho, para que a gente evite, mas se não, infelizmente não tivermos uma proposta, não teremos outra alternativa a não ser a construção da greve da rede particular. Algumas perguntas aqui um pouquinho fora do assunto do reajuste salarial, dando tempo a gente faz. Vamos tentar nos ater um pouquinho aqui no assunto. Rodrigo, podemos dizer que essa será a negociação mais difícil que o Simproep já teve com o Sinep? Não. Se sim, por quê? Então, já está sendo, né? Nós estamos praticamente às vésperas do 1º de maio, que é a nossa referência da database, e tivemos apenas uma reunião, tendo em vista que nós entregamos a pauta com 2 meses de antecedência. Isso já demonstra a dificuldade que nós teremos pela frente do processo de negociação, né? A gente lamenta muito porque se a escola particular é uma escola de qualidade, nós temos os professores que lá trabalham. Infelizmente, nós não temos o reconhecimento da forma que deveria ser reconhecido, né? Okay. E não está a descartar. Sem dúvida nenhuma, Valdir, a negociação mais difícil vai estar sendo essa. É isso aí. Meu boa noite aqui, dando mais um giro aqui no nosso Facebook. Boa noite a Flávia Magalhães, Ednei Braga, José Eduardo, Wesley Godoy, Maura Elizabeth, Otávio Barreto, Leide Saraiva, Gilvan, Gabriel, Maura Elizabeth, Moecida Prado. Muito obrigado por essa audiência que muito nos honra. O José Eduardo, ele pergunta, e a terceirização, quais os prejuízos para a categoria? Pode prejudicar essa negociação? Valdir, sem dúvida nenhuma, a proposta da forma como foi aprovada, ela atinge em cheio a nossa categoria, né? Não sei se vocês prestaram atenção, que todos os veículos de comunicação utilizam a escola como exemplo para o processo de terceirização. Existia uma legislação anterior que a escola ou a faculdade não poderia terceirizar atividade fim, né? A atividade fim de uma escola passa pelo professor. A escola poderia terceirizar a parte de limpeza, a parte de portaria, de secretaria, mas o professor não poderia. A forma como, infelizmente, esse governo tem tratado os trabalhadores, aprovaram a terceirização permitindo isso. E o mais grave, por que as escolas não terceirizavam as atividades? Porque caso uma empresa terceirizada não cumprisse com as obrigações trabalhistas, a escola ela era responsabilizada solidariamente. A forma como a lei foi aprovada significa o seguinte: se eu contrato uma empresa, a empresa não pagou, a escola fica isenta até que o processo na Justiça do Trabalho seja julgado e aquela empresa demonstre a capacidade. Então nós estamos, sem dúvida nenhuma, correndo o risco sim da terceirização, né? Isso significa não só a retirada de direitos da convenção, como a precarização da relação de trabalho. E aí, Valdir, já entrando também, nós estamos no processo de uma avalanche de desmonte de direitos da categoria. Nós estamos em tramitação a reforma da Previdência, onde praticamente acaba com a possibilidade dos professores da rede particular se aposentar. E nós estamos chamando uma greve, aderindo à greve do dia 28, que é chamada a greve geral. Nós queremos parar esse país no dia 28 para que o governo não só evite esse retrocesso da reforma trabalhista que está em curso, vai ser votado
aí na Câmara nos próximos dias, e a reforma da Previdência. Se essas duas reformas forem aprovadas da forma como o governo está querendo, praticamente nós rasgamos toda a legislação que garante o mínimo de direito nosso dos professores. E o sindicato está mobilizado para o dia 28? Estamos mobilizando com todas as centrais. Nós vamos, a partir da próxima semana, intensificar o processo de mobilização, e a ideia é que a gente pare também várias escolas no dia 28. Né? O negócio é tão grave, Valdir, que a reforma da Previdência, a nossa categoria, ela é composta de 80% de mulheres, e as professoras começam a trabalhar, principalmente na educação infantil, com 18 e 19 anos. Qual é a regra hoje? 25 anos de contribuição, a professora já consegue se aposentar. Então significa que aquela professora que começou com 19 anos, quando ela completa 43 anos, ela já consegue se aposentar. Embora seja penalizado pelo fato da idade, o fator previdenciário corta 40% da remuneração. E essa situação não é um privilégio. Por quê? Porque o legislador sabe que é humanamente impossível uma professora da educação infantil com 20, 30 crianças trabalhar com mais de 45 anos de idade. Então a aposentadoria é um direito histórico. O que o governo Temer quer fazer? Passar a não só condicionar os 25 anos de contribuição e mais a questão da idade, que seria, a proposta inicial era 65, claro, e já estão falando aí em 60 anos. Agora eu pergunto para vocês, qual é a escola particular que vai manter uma professora com até 60 anos de idade? Nenhuma. Porque a gente tem, claro, estatisticamente no sindicato, nós comprovamos isso, que a média de permanência de uma professora na educação infantil, Valdir, é 42 anos. A escola demite sumariamente. E aí o único benefício que a professora hoje que trabalha é a aposentadoria. O que vai acontecer? A professora vai ficar desempregada, porque a escola não vai, com a contingência do mercado, claro, de trabalho, vai contratar uma professora mais nova, vai ficar desempregada e sem a possibilidade de se aposentar. É um F5 na lei do sexagenário. Né? Ou seja, nós vamos tirar, o negócio é tão grave, gente, que nós vamos tirar todos os professores da rede particular, nenhum vai conseguir se aposentar com essa proposta. Por isso que nós estamos chamando a mobilização do dia 28, né, da mesma forma os policiais, claro, também, os agricultores na roça, como é que você trabalha até 60 anos de idade? Então, assim, a nossa categoria vai ser, sem dúvida nenhuma, mais prejudicada com a reforma da Previdência. Rodrigo, Otávio Barreto pergunta, depois de aumentar em média 12% as mensalidades, qual foi a proposta de reajuste do Sinep? Nenhuma. Esse tem sido o nosso desafio. Nós tivemos uma primeira reunião, agora, 2 semanas atrás, entregamos a pauta, Otávio, em fevereiro. E nós chegamos lá, não tivemos uma única proposta, nem para nos enganar, falar assim, vou dar 2%, vou dar 1%. Não tivemos nenhuma proposta. Esperamos que no dia 8, pelo menos em consideração, apresente uma proposta. Claro. Né? A priori não tem nenhuma proposta. E a inflação do período, Otávio, a previsão foi reajustada em 12 e o INPC é 4,6 em maio, até porque o aumento foi 12 1º de janeiro. Professor Gilvan, com relação a nós, professores de creches conveniadas, quais as pautas futuras do Simproep em relação a nós, professores? Então, as creches conveniadas, Gilvan, está com outra negociação, porque é outro sindicato, não é o Sinep que representa. E lá nós negociamos a convenção por 2 anos, esse ano já está em curso, não tem negociação, em maio vai ser aplicado o reajuste. Por incrível que pareça, Valdir, as creches conveniadas, o salário dos professores de educação infantil vai ultrapassar o reajuste do Sinep, o piso do Sinep, uma demonstração de como as escolas estão desprestigiando os professores, principalmente as escolas que pagam o piso. Rodrigo, a Sandra Heller pergunta o que é a súmula 10. O que é a súmula 10, para quem está em casa, que é uma das maiores conquistas dos professores do país. A súmula 10, ela é, na verdade, a chamada Lei 9.013. O que significa isso para quem está em casa? O professor, quando ele é demitido em dezembro, né, porque o pai, quando contrata uma mensalidade, o aluno, ele faz um pacote por 12 meses. Né? Então, aquele professor que é demitido em dezembro, a súmula 10 garante a indenização do professor até o 1º dia de aula do ano seguinte.
né? Essa é uma lei também que está indo por água abaixo com a reforma trabalhista, né? Ou seja, as escolas vão poder demitir em qualquer época, não vai ter penalidade, e o legislador conseguiu essa lei, Valdir, por quê? Porque o professor que é demitido no fim do ano, diferente de outras categorias, você é jornalista, então se você é demitido em dezembro, você procura outro emprego e se recoloca no mercado de trabalho. O professor não, ele só vai se recolocar no mercado de trabalho, Sandra, no ano seguinte, né? No início da aula do ano seguinte. Então a legislação garantiu a permanência dos salários até que o professor se consiga se recolocar no mercado de trabalho. Sirleidinha Taídes, você acha que melhorou ou piorou para o professor a queda do 318? Então, essa é uma polêmica. O artigo 318, para quem está em casa, olha só. A legislação falava assim, o professor que trabalhar por dia mais do que 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas, a escola tem que pagar a partir da 7ª aula um adicional de 50%. Com o artigo 318, que ele surgiu no início da CLT, as escolas particulares funcionavam aos sábados. Com o passar dos anos, o sábado deixou de ter aula normal, letivo, e o artigo 318 continuou. Então, em função desse artigo, as escolas evitavam de dobrar a carga horária do professor trabalhar pela manhã e trabalhar à tarde. Então, era uma polêmica. Eu, particularmente, sou a favor do fim do artigo 318, que vai possibilitar, principalmente os professores da educação infantil, a trabalhar na mesma escola. Porque hoje o fato do artigo 318 e o professor senhorista, Valdir, muitas vezes trabalham em 3, 4 escolas para ganhar menos. Com a flexibilização, o professor vai poder ter uma dedicação exclusiva. É um assunto um pouco polêmico, mas eu, Rodrigo, sou a favor da alteração que ocorreu. É claro que nós tivemos um problema aí que algumas escolas que pagavam adicional deixaram de pagar, mas com isso também vai possibilitar os colegas de ampliar a carga horária na mesma escola. Professor Gilberto de Oliveira. Professor Rodrigo, embora que a negociação seja direta com o setor patronal, você acha que poderia envolver o poder público para somar junto aos professores experiência Câmara Legislativa? Não, então assim, a gente tem do ponto de vista do poder público, a gente tem acionado o Ministério Público do Trabalho. A Câmara Legislativa não tem competência para legislar, principalmente... Tem até competência no setor público, que são regidos pelo governo do Distrito Federal, a Lei 8.112. No nosso caso, a disputa se dá no campo da CLT. Então, a gente tem como referência a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. É claro que, mais do que nunca, a gente precisa de fazer um debate que altere a legislação do professor, não na Câmara Legislativa, mas na Câmara Federal, né? O sindicato, a gente tem feito vários projetos de lei, mas, infelizmente... por falta até de parlamentares que muitas vezes não topam a briga nossa da categoria, a gente não tem conseguido isso. Diferente do setor patronal. Claro. Né? Só para você ter uma ideia, Valdir, o donos de escola no Congresso Nacional tem 40 deputados, que são donos de escola, donos de faculdade. É um rolo compressor, né? Professores da rede particular, nós devemos ter em torno de 3, 4 professores. Né? É um debate que a gente precisa de fazer com a categoria, que infelizmente a gente precisa de fazer o debate político para a gente ter representantes no parlamento que defenda os interesses especificamente dos professores. Não é diferente, você pega Brasília, né? Brasília, o Sinep tem o deputado Isalci, que é ex-presidente do Sinep, mas não temos um professor da rede particular no Congresso Nacional. Então, é um debate que a gente, sem dúvida nenhuma, precisa de fazer agora em 2018. É isso aí. Mais 2 contribuições aqui. Ana Leia Assis, pessoal da particular, sou da escola pública. Vocês precisam se unir a nós para parar dia 28. Nem que isso custe um dia de trabalho, porque isso pode comprometer toda a vida profissional, principalmente de vocês. E o Fernando Espíndola, também ele faz uma contribuição. Seria importante o Simproep fazer uma campanha com os professores para adesão à greve geral de 28/4. De carona, pressiona o Sinep. E o professor Vitor Andrade pergunta, professor, e como anda o projeto de unificação dos calendários escolares entre a rede pública e a rede privada, uma vez que a escola particular é concessão da pública? Primeiro em relação ao dia 28, eu queria depois poder até colocar o material, nós vamos, já fizemos o material. Do cartaz aí? Do dia 28, já tem o cartaz. Nós estamos intensificando o processo agora de permanência, nós vamos publicar inclusive um edital
aí para tentar garantir que o ponto dos professores não sejam cortados no dia 28, mas sem dúvida nenhuma, e nós estamos fazendo inclusive uma campanha não só junto com o Simpro, mas todos os sindicatos do setor público, do setor privado, porque o dia 28 nós precisamos de parar o país para diminuir essa relação aí de desmonte do direito dos trabalhadores. Em relação ao calendário unificado, Valdir, o Vitor lembrou muito bem, a Secretaria de Estado chama Secretaria de Estado de Educação. Não é uma secretaria do setor público, embora a gente tenha uma grande crítica à atuação da Secretaria de Educação, porque uma escola particular para funcionar, ela tem que ter autorização da secretaria. E essa mesma secretaria deveria fiscalizar não só calendário, fiscalizar conteúdo, discutir as matrizes curriculares, mas na prática a secretaria tem sido, nos últimos anos, apenas um processo de credenciamento das escolas, né? E nós defendemos, aí nós já tivemos audiências públicas, aí sim a Câmara Legislativa ela é fundamental, nós tivemos até, provocamos o deputado Reginaldo Veras, que é o presidente da Comissão de Educação, e chegamos a fazer 2 audiências públicas para que a Casa aprovasse um projeto de lei unificando os calendários. Porque o fato do professor ser jurista, nós temos professor que trabalha na rede pública e na rede particular. Então, o calendário da rede pública, o professor tem férias numa data, da rede particular tem outra. Isso sem falar, Valdir, não sei se vocês sabem disso, cada escola tem autonomia de construir o seu calendário. Então você tem uma escola X que as férias é na primeira semana de julho, você tem outras que é na terceira semana, e com isso o professor praticamente não consegue gozar das férias. É um pleito nosso, né? A gente tem, mas infelizmente as escolas não aceitam, porque segundo elas é uma interferência da Secretaria de Educação, mas nós entendemos de suma importância que a gente faça esse debate na Câmara Legislativa para unificar não só das próprias escolas particulares, pelo menos os períodos de férias, de recesso, mas também com a escola pública. E esse item está na nossa pauta de reivindicações. Ok, são 20h03, horário de Brasília. Meu boa noite, meu olá para o professor Trajano, que está nos acompanhando também, Janaína Souza, Ana Leia, Adria Antônio, Ednê Braga, Sandra Ellen, Gisele de Lima, Otávio Barreto, Vitor Andrade, Cirleidinha Ataídes, Gilvan Reis, Gilberto Oliveira, Fernando Espíndola, Leonardo Júnior, Sandra e todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado, essa audiência muito nos honra. Professor Rodrigo, nós estamos chegando ao final das nossas transmissões, desse nosso primeiro encontro. Suas considerações finais sobre a apresentação nessa primeira edição do TV Simproep. Então, Valdir, primeiro eu quero dizer para a categoria, diferente da rede pública, a rede particular, nós não temos estabilidade no emprego, né? Nós temos uma rotatividade que é um absurdo, que é quase 20% por ano. As escolas demitem e contratam professores como, muitas vezes sem nenhum critério. E o que eu queria dizer para vocês que estão em casa nos acompanhando, ou a gente se mobiliza agora no processo de negociação contra o desmonte da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, porque da forma como as coisas estão acontecendo, nós estamos regredindo a 100 anos de direitos conquistados ao longo da história. Nós vamos voltar para o período da semi-escravidão, né? E em função disso, Valdir, é fundamental que a gente saia da zona de conforto de dentro das escolas e venha, junto com o sindicato, participar do processo de mobilização. Esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês, né? Hoje, muitas vezes, Valdir, a bolsa de estudo para o filho do professor é salário indireto, né? Nós temos escola aqui que tem mensalidade de R$4.000 e o filho do professor estuda lá. Claro. Isso está ameaçado agora nessa campanha salarial, né? A estabilidade está ameaçada, né? As férias estão ameaçadas, o 13º está ameaçado, e a única forma da gente contrapor a tudo isso é os professores vindo para dentro do sindicato e ajudando nesse processo de mobilização, não só contra o governo federal, na retirada de direitos, como também na manutenção das nossas cláusulas históricas da Convenção Coletiva. Nós temos cláusulas na Convenção que têm mais de 20 anos de conquistas, que querem agora, no processo de não negociar, até ameaçando retirar direitos históricos nossos. Então,
Eu quero agradecer e dizer que toda semana a gente vai estar aqui falando sobre um tema e pedir para quem está em casa que nos ajudem. Nós vamos fazer a nossa parte, até porque o sindicato sozinho também não faz nada. Claro. Todos os diretores do sindicato são professores da rede particular, mas o sindicato somos nós. Nós não fazemos, não adianta, o sindicato não faz, mas quem é o sindicato? Né? O sindicato é a reunião de todos os professores, claro. E nesse momento, gente, ou a gente se organiza ou nós não vamos ter mais aposentadoria, não vamos ter o mínimo de direito e vamos voltar para o período da semi-escravidão. Então é isso que eu queria agradecer e dizer, vamos para a luta dia 28 contra toda e qualquer retirada de direito nosso, não só dos professores, mas de todos os trabalhadores. Rodrigo, antes de encerrar, vou passar essa última contribuição aqui do Gilvan, que eu achei muito importante. Eu gostaria que o Rodrigo falasse da vacinação dos professores, que foi uma conquista importante, haja visto que nunca tinha acontecido uma conquista para nós professores, tanto público quanto privado. É verdade, bem lembrado, Valdir. Olha só, em 2015, nós provocamos a Câmara Legislativa, né, e solicitamos que os professores fossem incluídos na categoria de risco, porque a vacinação ela é para idosos e para os profissionais da área de saúde. E nós demonstramos que da mesma forma que os profissionais de saúde, os professores estão também na condição de risco. Nós temos casos de professores, Valdir, que dão aula para 2.000 alunos. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos no primeiro momento com a Secretaria de Educação, tivemos a promessa, mas não implementou, e o sindicato, nós ajuizamos uma ação na Justiça Federal contra o Ministério da Saúde, exigindo que os professores fossem inclusos. Essa ação vocês podem colocar lá no tribunal. Então, assim, e graças a toda essa movimentação, nós tivemos o reconhecimento do Ministério da Educação, né? E os professores da rede particular e da rede pública agora vão entrar no calendário. Então, é uma conquista nossa da categoria. Nós vamos divulgar aí no site dos sindicatos locais de votação ou de vacinação. Vão poder vacinar os professores com a carteirinha do sindicato, contra-cheque, é só se identificar que é professor. E eu queria lembrar também, Valdir, que na terça e na quarta-feira nós teremos também a eleição da renovação da diretoria do sindicato. Né? A professora Karina continua aí presidindo o sindicato, nós estamos renovando boa parte da diretoria, uma diretoria composta por todos os professores da rede particular, e a maior forma dos professores nos prestigiar nesse momento é indo e comparecendo à votação. As urnas vão circular nas escolas, nas faculdades, e a gente precisa muito do apoio da categoria para a gente não só fortalecer o sindicato, como para a gente não só avançarmos na negociação, como mantermos direitos conquistados. Agora sim, nós vamos para 40 minutos de programa, estamos encerrando a primeira transmissão da TV Simproep, agradecendo muito aqui ao nosso diretor Rodrigo de Paula, agradecendo também a participação nos bastidores da presidente Karina, né, da turma de comunicação do Simproep, professor Trajano, da nossa equipe técnica, que é o Lucas aqui dentro, o Diego lá fora. O André. Isso, da comunicação Trajano. E o André, isso aí, André, muito obrigado. Mas agradecendo principalmente a você que participou, você professor que participou, mandando a sua contribuição, mandando a sua mensagem. Esse canal está aberto para vocês. Semana que vem, em nome de Jesus, voltaremos de novo aqui ao vivo com mais uma edição da TV Simproep. TV Simproep DF. Tchau, tchau.